seja convosco. Amém. Sentem-se. Estamos meditando sobre provisão de Deus, prosperidade, as 7 chaves da prosperidade. Hoje nossa quinta chave: perceber e vencer as ciladas do inimigo. Preciso estar atento, porque quando Deus colocar alguma coisa nas tuas mãos, nas nossas mãos, o inimigo vai querer tirar. Então você também tem que estar atento a isso, porque Deus vai abrir portas na tua vida. Deus vai preparar coisas, oportunidades, privilégios, benefícios, mas às vezes eles são muito facilmente roubados. Então nós vamos meditar no livro de Neemias. Você não precisa se preocupar de abrir sua palavra, só se você fizer muita questão. Vou passar depois o esboço para você, você já sabe disso. E também a gente vai ter o texto aqui. O que eu não estou usando abaixo, porque ele dá um chiado no fundo. O que eu não estou... Outro. Isso. Daí some o barulho da chave. Obrigado. Eu não tenho microfone dele estando aberto. Você pode tirar essa luz daqui também, por favor. João ou a Maurinha, apaga essa daqui, que daí fica melhor para ver aqui no telão. Só daqui. Obrigado. Então, tenho certeza que Deus vai te conceder coisas. E muito mais do que você imagina. Isso vai acontecer. Mas como eu estava dizendo, você precisa estar preparado, prevenido, porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, bramando como um leão ao nosso redor. Então precisa estar preparado para isso também. É isso que nós vamos meditar hoje. No livro de Neemias mostra uma situação, para a gente entender melhor, que por causa dos pecados do povo, eles foram levados para um cativeiro. Então era a nossa vida sem Deus. E aí Deus prepara o retorno deles, e quem vai adiante para fazer isso é Neemias. E você é quem está indo adiante, porque toda a tua descendência vai ser abençoada, toda a tua família vai ser abençoada, mas você está indo na frente. E essa primeira luta, esse primeiro conflito é mais forte, é mais difícil. Então a situação de miséria que veio a tua família, teus pais, teus avós, e alguns aqui já estão desfrutando disso há alguns anos. Alguns que estão aqui comigo há mais de 20 anos já estão desfrutando isso, que não tiveram oportunidade de fazer nem primeiro grau, mas os seus filhos estão fazendo faculdade, viveram morando de aluguel, mas já estão vendo os filhos tendo casa própria, porque foi quebrada a maldição. Mas precisa estar atento, porque é muito fácil para escorregar, para cair, é muito fácil para se afastar, e é nisso que eu quero meditar com você. Então Neemias vai para reconstruir, e ele vai reconstruir não a sua vida, ele vai reconstruir uma nação inteira. E Deus não te trouxe apenas para te abençoar, Ele vai abençoar a tua família também. E Ele vai abençoar os teus filhos, teus netos, e você vai vê-los com a satisfação que eu tenho de estar aqui, por exemplo, com os meus netos. Você vai ver os teus abençoados na casa de Deus, e os teus filhos, os teus gêmeos, você vai vê-los bem. Vamos então para o livro. Eu não liguei, por isso que não deu. Aí. Então, a nossa quinta chave: perceber, enfrentar e vencer esses lados do inimigo. Diga: perceber, e vencer, as ciladas do inimigo. Então ele vai intentar com provocação, conspiração, ameaças, falsidade, acusação e até mesmo falsa profecia. Vamos caminhar então no livro de Neemias. Nós estamos caminhando, capítulo 4, verso 3.
Então eles vêm provocar Neemias. E ali diz assim: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles estão começando reconstruindo os muros, a proteção daquilo que Deus lhes deu. E é o que nós precisamos fazer primeiro na nossa vida, e guardar isso, e cuidar disso. Vão colocar dúvidas. Então a primeira coisa que o inimigo vai tentar depois que Deus está colocando na tua mão é alguém para trazer a dúvida. Sempre alguém para vir dar uma palavra de confiança é difícil, mas sempre alguém vai vir com uma palavra de dúvida sobre a tua vida, dizendo que você não tem condições, que isso não é possível, que isso não vai acontecer, independente do que seja. Bem simples, se você está buscando a cura, ele vai pôr a dúvida sobre isso. Então Deus já te deu a cura. Eu estou falando de todas as possibilidades que você esteja buscando, daquilo que você esteja buscando. Pode ser um emprego. Então alguém vai dizer para você que você não tem condições de ter aquele emprego. As suas condições não possibilitam isso. E o diabo vai usar alguém para vir falar isso. Então precisa estar atento. Então quando Neemias está começando a fazer lá, vem alguém e disse para ele, no texto que nós lemos anteriormente: é nós, mano, anterior. Agora foi. Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Vem alguém para dizer: isso não vai dar certo, preciso estar preparado, com uma resposta bíblica. Qual a resposta bíblica? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está vindo a bênção. Está chegando a bênção de Deus. Em qualquer circunstância, sempre vai aparecer algo para desviar a nossa atenção. Sempre Satanás vai colocar uma situação para desviar a nossa atenção, para tirar os nossos olhos do foco. E eu preciso estar preparado para isso. Então aqui a primeira conspiração, e eu preciso perceber. Segundo, conspiração. Vão juntar-se com outros para tentar nos atrapalhar. O texto: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem dos seus intentos. Quando alguém quer atingir um objetivo, começa politicamente a trabalhar com outro, começa a fazer a cabeça de outro. Quando alguém quer derrubar alguém lá no ambiente de trabalho, começa a fazer a cabeça dos outros, levar para alguém a sua ideia, seu propósito, e eles vão fazer isso. Então quando um demônio veio para incomodar e ele não conseguiu, ele vai procurar outros para vir tentar ajudar para atingir aquele objetivo. E eu quero insistir no nosso propósito nessa noite, você prestar atenção, porque Deus vai colocar coisas maravilhosas na tua vida. Deus vai colocar coisas interessantes na tua vida. Mas você tem que estar atento, porque Satanás não desistiu de você, infelizmente. Mas ele não desistiu de você. Ele quer a tua vida. Ele quer tomar a tua vida. Ele quer dirigir a tua vida. E eu quero que você entenda que não é só você, é com toda a tua descendência este problema. É com toda a tua descendência.
descendência isso. E se você não estiver atento, então você primeiro vai provocar. E tem gente que cai na provocação. Eles vieram provocando e fazendo piadinha, fazendo uma brincadeira grosseira. E tem gente que já cai na primeira. Tem gente que já cai na provocação. Qualquer coisa que veio e desestabilizou, desanima de vir no culto. É o casal que está lá. É o casal. E um está vindo para a igreja, um está buscando. De repente o outro faz uma provocação em casa. De repente o outro faz uma provocação, se irrita, discute. Tinha um propósito de vir para a igreja, tinha uma campanha que estava fazendo, e daí diz: eu não vou mais. Você não quer nada com Deus, eu não vou. Tem gente que já cai na primeira. Imagine se Neemias desiste e Deus tinha um propósito com ele para abençoar uma nação inteira. E Deus tem propósito para a tua vida. Mas você tem que estar atento. Como que você tem reagido ao que falam a teu respeito? Como que você reage? E segundo, você vai se sentir sozinho muitas vezes. Porque o objetivo de desistir, de não fazer, de servir a Deus, sempre é da maioria. O objetivo de não servir a Deus sempre é da maioria. O objetivo de fazer o errado sempre é da maioria. Eu queria que você prestasse atenção em mim. Eu não estou preocupado com outras situações. Mas você precisa não se deixar também. Para mim está tudo bem. Para mim está tudo 100%. A única coisa que eu preciso de você é que você fique ligado na pregação. Você pode focar nos teus olhos, né? É bem sobre o que nós estamos meditando. É exatamente sobre isso. Aquilo que Deus quer te dar hoje. E hoje é especial. É especial porque nós estamos falando de Satanás que quer a tua vida. E ele sempre vai ter os seus jeitos. E eu percebo que até aqui ele está conseguindo com algum de vocês. Fica ligado, né? Se liga, meu. Se liga nessa parada. Vão se unir os outros. Mas na maioria das vezes não é para te agredir. Não é para te ofender. É para te envolver. É para te envolver. Uma segunda coisa, então: vão juntar-se com os outros para tentar atrapalhar. Terceiro, quando não deu a provocação, quando não deu a conspiração, vão ameaçar. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim vamos fazer cessar a obra. E não é matar necessariamente fisicamente, é a morte espiritual. E vai definhando devagarinho, vai se afastando devagarinho de estar na presença de Deus, porque aquilo que Ele quer fazer na tua vida precisa ser com Ele junto, precisa ser com Ele presente, precisa ser com Ele atuante. E vai devagarinho se afastando, vai devagarinho deixando de lado. Eles disseram assim: até que entremos no meio deles. Entra com o quê? Entra com ocupação, entra com compromissos, principalmente compromissos sociais. Alegria, satisfação. O diabo se aproveita daquilo que Deus deu para você. O diabo vai se aproveitar daquilo que Deus deu para você para te afastar de Deus. Então ele te deu saúde. E você aproveita a tua saúde para divertir-se. Ele te deu condições financeiras, te deu um carro. Aí você vai passear. Aí você tem que viajar, porque você tem um carro bom. Aí você tem condições financeiras. Aí não consegue tempo para vir para a casa de Deus. Mas eles vão juntar-se e eles vão entrar no teu meio. Você tem que perceber que, em vez de você estar indo trazer aquelas pessoas para a presença de Deus, aqueles que estão longe de Deus, você está indo ficar com eles, por causa das condições que Deus te deu. Deus te deu paz, Deus te deu saúde,
Deus te deu as finanças. Eu estou antevendo, prevendo e te avisando antes. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar posses. Deus vai te dar possibilidades. E você vai, alguns vão esquecer de Deus, do que Deus deu. Porque o inimigo vai continuar tendo. Ele continua querendo. E certamente depois que Deus te abençoar muito, dentro das possibilidades que Deus vai te dar, e Deus vai te dar, e Deus vai te abençoar, se o inimigo pôr uma enfermidade em você, você vai voltar correndo para Deus. Então ele não está preocupado de fazer isso. Se ele colocar o desemprego na tua vida, você volta correndo para Deus. Ele não vai fazer isso. Ele permite que você fique saudável, que você continue tendo as tuas finanças, porque você sozinho vai se afastar de Deus, como muitos daqui têm se afastado. Porque Deus lhe deu possibilidades, então ele vai desfrutar das possibilidades. Ele tem possibilidades. Eu só estou te avisando, porque Deus é fiel. Deus vai fazer a parte dele. Eu estou orando para que Deus te abençoe com prosperidade. Deus vai te dar. E não vai ser pouco. Mas eu estou te avisando antes. Eu estou te avisando antes. Aquele que está interessado em você vai agir com outras estratégias, que na vida de alguns aqui ele já está fazendo. Porque Deus já abençoou, Deus já deu graça. Então tem o seu carro, e tem suas condições financeiras, e está em paz, e Deus deu tudo isso. Por que eu não posso ir? Por que eu não posso ir? Sabe por quê? Que vai? Primeiro, porque acabou a sua alegria de estar na presença de Deus. Sente prazer naquilo que vai fazer lá fora, mas não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Uma vez tinha, infelizmente, quando doía, infelizmente, quando estava na miséria, infelizmente, quando não tinha nada. Eu estou falando, e não para forçar alguém para estar aqui, porque de jeito nenhum Deus vai receber, mas tem que perceber que acabou a alegria de estar na presença de Deus, por causa daquilo que Deus deu, e foi Deus que deu, e Ele é fiel, Ele vai fazer de novo. Bem, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porque tentavam me fazer o mal. Falsidade sobre fazer alguma coisa para Deus. Então viram que não tinha jeito de desviar o projeto, o propósito, o objetivo de Neemias. Começaram com uma outra atitude. Não, eu vou na tua igreja, eu vou lá com você, vamos na minha também. Eu lembro, e já comentei algumas vezes, há 26 anos atrás, logo que me defini bem com Deus e estava bem entusiasmado, um colega de trabalho falou para mim assim: puxa, você já tem isso na tua vida, mas você se afastou da gente. Então, por que você não transmite para a gente isso? Por que você não vem ficar com a gente? Ele estava demonstrando interesse, ele estava demonstrando amizade. E eu fui lá. A gente jogou bola, depois do churrasco. Daí depois foram jogar baralho e tomar cerveja. E eu junto lá, pensando quanto que eu vou. Porque eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Eu estou aqui e ele tinha falado para mim, né? A gente é amigo. Você não achou uma coisa boa para a tua vida? Então transmita para a gente. Mas você se afastou da gente. E eu fui lá. E joguei bola, veio comer uma carne. Daí de repente eles estão ali na mesa tomando cerveja, jogando baralho. E olhando. Eles estavam jogando truco. E eu pensando assim: puxa, ele não sabe jogar, eu sei.
E daí ele olha para mim e diz assim: dá para você descartar no meu lugar enquanto eu vou no banheiro? E eu sentei e peguei o baralho. Daí eu pensei, agora só falta tomar cerveja. Eu já estou aqui. Eu peguei, larguei o baralho e saí. Então vai ficar junto com eles. Vai estar junto com eles. Por quê? Porque Deus te abençoou, Deus te deu graça, Deus te deu condições. Uma vez não tinha como ir, mas agora tem como ir. Tem possibilidades. As possibilidades que Deus te deu. Alguns que estão aqui já esqueceram de Deus e já estão envolvidos. E muitos aqui que vão ser abençoados vão proceder da mesma forma, porque daí não tem mais alegria de estar na presença de Deus. Eu estou te avisando antes. Eu estou te avisando antes. Diga: perceber e vencer as ciladas do inimigo. Neemias continua. Estamos vendo texto bíblico, estamos vendo situações e circunstâncias. Vamos fingir que são nossos amigos. Quinto ponto aí dentro da nossa meditação: acusação. Então Sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou o meu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: você e os judeus que estão com você estão querendo rebelar. Você está fazendo esse muro porque você está querendo se tornar rei deles. Inventaram alguma coisa, uma falsa acusação. Podem levantar calúnias a teu respeito. Daí houve um conflito, até houve uma situação que infelizmente você se envolveu, e essa pessoa vai falar para os outros. No teu ambiente de trabalho, na escola, na comunidade, no condomínio, em qualquer lugar. Porque eles já estavam quase terminando o seu projeto. A bênção já estava quase vindo. Eu quero te lembrar, eu estou falando do inimigo que está interessado na tua vida, porque ele sabe que te afastando da presença de Deus, vai afastar a tua família, teus filhos, porque sempre tem um exemplo. Sempre tem um exemplo daquele que foi colocado dentro de casa para ser o sacerdote, não para ser puxado para as atividades sociais, mas trazer para a atividade espiritual. Mas aquele que está sendo convidado vai ter que perceber que você tem alegria de vir para a igreja, que você vem mais cedo para a igreja, que você chega de qualquer compromisso, atividade, você chega antes, para não chegar atrasado na igreja. Mas você é daqueles que vem primeiro. Esses dias o Wagner me fez lembrar, das mais ou menos 3 situações de quem vem na igreja. Tem gente que vem na igreja que não sabe o que está acontecendo. Tem gente que vem na igreja que pelo menos sabe o que está acontecendo. E tem gente que vem na igreja que está fazendo as coisas acontecerem. Tem uma porção aqui que são os que fazem a coisa acontecer, que vem bem mais cedo, que vem aqui limpar a igreja, que vem aqui para ensaiar louvores, danças, arrumar o lugar, arrumar as luzes, organizar lá o texto no telão. Tem gente que vem bem cedo aqui e está lá cuidando dos carros. Tem gente que está aqui fazendo as coisas acontecerem. Tem alguns que pelo menos sabem o que está acontecendo. E tem algumas pessoas aqui que nem sabem o que está acontecendo. O que é isso que estão fazendo? Por que eles estão fazendo isso? Por que alguém está dançando ali? Nem sabe o que está acontecendo. Se você não perceber o que te afasta da presença de Deus, você vai perder aquilo que Deus já tem te dado. E com certeza vai perder aquilo que Deus quer te dar. Eu vou insistir, não é o que Deus quer te dar, é o que Deus vai te dar. Porque eu orei por isso. E eu sei que vai acontecer. E por fim, falsa profecia.
Percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem. E não é diante dos outros, é diante de Deus. Já ouvi muitas vezes, e muitas pessoas, dizer que foi Deus que mandou fazer. E até usando isso para movimentar até uma coisa positiva. Uma situação com o esposo, uma situação com o filho. E não era uma intenção má. Aqui no caso era. Estavam falando de que ele fosse lá para fazer alguma coisa para Deus, que Deus tinha mandado fazer. E isso sempre tem. E mesmo dentro da igreja, você precisa ver o que a palavra de Deus diz. Porque pessoas sempre vão falar coisas. Isso eu tenho observado sempre também. Isso é uma outra coisa que acontece dentro da casa de Deus também. Deus diz, Deus mandou. Por que você fez isso? Deus mandou. E às vezes usa até para a família, para os filhos, para o esposo, para controlar a situação. E tem gente manipulando pessoas usando Deus. Usando Deus para manipular pessoas por causa de dinheiro, por causa de poder, e às vezes até querendo o bem da pessoa. Tem que ficar atento até mesmo com uma profecia que vem para a tua vida. Por exemplo, relacionamento de namoro. Uma pessoa, estou falando uma coisa bem simples. Namorar com fulano, Beltrano. Deus nos deu livre-arbítrio. Não vai ter profeta que vai dizer assim: namore com fulano, namore com Beltrano. Isso não existe. Isso tem outro nome. Alcoviteiro. É isso que não dá isso. Você tem que ser responsável pela tua escolha. Daí vai dizer: Deus mandou que eu casasse com essa mulher. Sai fora. Sai fora. Eu escolhi a minha. Já nem sei mais quanto tempo. Eu perco as contas. Sei lá, não está aí para dizer quanto. Meu Deus, já faz tempo. Já faz tempo. Talvez tenha alguns mais novos aqui, mas eu sou mais velho que você, né? Eu sou mais velho que você, então já faz bastante tempo. Eu escolhi minha profissão, eu escolhi servir a Deus, eu escolhi estar aqui hoje, porque Deus me deu livre-arbítrio. Eu quis estar aqui, eu quero estar aqui na presença de Deus. E já ouvi tantas profecias, né? Mas tem uma que está no meu coração, que é a palavra de Deus. Ali o que Deus quer para a minha vida. E ali fala a teu respeito. Ali fala que Deus supre todas as tuas necessidades. Ali fala que você pode todas as coisas do Senhor que te fortalece. Ali diz que você é filho de Deus. Ali diz que Deus ama você. Nós vamos orar. Está aqui, para quem está na campanha, a lembrancinha, no livro de Neemias, os textos: provocação, conspiração, ameaça, falsidade, acusação, falsa profecia, tudo no livro de Neemias, mostrando para você. E Neemias foi vencendo cada um e ficando firme, e sem condições, sem apoio, sem incentivo, sem bajulação, sem elogios. Foi até o fim naquilo que ele colocou no seu coração diante de Deus, para restaurar uma nação. E você pode colocar isso no teu coração, para restaurar a tua vida, para restaurar a tua família,
para restaurar as condições. Como foi a vida dos teus bisavós, dos teus avós, dos teus pais? Na minha família foi vício, miséria, separações, desgraças, mas acabou. Acabou na minha vida e acabou na minha descendência, porque Deus entrou na minha vida e Ele quer fazer isso na tua vida, e Ele pode. O que você precisa dizer: eu quero, eu vou buscar isso na minha vida, eu vou lutar por isso na minha vida, vencendo o inimigo e vendo suas ciladas, porque não tem jeito. E Deus vai colocar na tua mão. E quantas pessoas têm e perdem um bom emprego, um bom empreendimento, né? Deus coloca alguém de empresário, é o que Deus quer, e pessoas perdem. Por quê? Não vigiou, não prestou atenção no inimigo. Fica com Deus enquanto tem necessidade. Melhorou um pouquinho? Por favor, se coloque em pé. Quem está fazendo o propósito da campanha, nós temos feito assim todas as vezes, eu quero permanecer dessa forma. Quem está fazendo o propósito da campanha de 7 domingos, eu quero que venha aqui à frente, como nós temos feito sempre. Quero que você venha orar comigo aqui. Você já sabe, quem está no propósito, na campanha das 7 vezes, eu quero que venha aqui. Você já sabe que é para subir. Não adianta se enrolar embaixo, você sabe que é para subir. Vem cá pertinho de mim para nós orarmos. Normalmente quem me quer bem fica bem perto de mim. Aqueles que não gostam tanto de mim ficam um pouquinho mais distante. Aqueles que têm uma certa raivinha de mim ficam além. E quem me odeia fica. Daí perguntaram assim: aqueles que não vieram, eu falei: aqueles que têm nojo de mim.